E então foi basicamente isso a ideia da qual eu parti, sendo que eu achava que tudo o resto já estava aí, existiam outros suportes melhores para falar sobre o Saramago do que um filme. Existem os ensaios, existem os críticos literários e, portanto, eu basicamente não tinha necessidade de fazer isso no meu filme. O meu filme não tem entrevistas, não tem o pensamento do Saramago, é uma coisa muito de cotidiano, só. O que é ser um prémio Nobel nos dias de hoje. É tão simples como isto. E amar alguém, claro. Pronto, basicamente. Eu acho que deu para ouvir, né? Eu acho que o som estava audível, né? Apesar da legenda em inglês. Eu estava ali, estava vendo, mas não sabia que você tinha trazido a outra versão. João Marques Lopes, essa visão aí do Saramago carrancudo, ranzinza, mudou para você ao escrever a biografia? Ou de fato ele era uma figura difícil assim? Você teve contato com ele ao fazer a biografia? Ou foi um trabalho em documentos assim? Ou incluiu entrevistas com ele, coisas assim? Portanto, não chegou a incluir contacto pessoal com o José Saramago, embora tenha feito diligências nesse sentido. Contactei a Fundação José Saramago e a sua presidente, Pilar, responderam a dizer que tinham tomado conhecimento do projeto e para endereçar uma série de questões ao José Saramago. O que eu fiz, entretanto, o tempo foi passando, não houve uma resposta. Em dezembro de 2009, a biografia estava praticamente concluída. Novamente, contactei com a Fundação. A Fundação disse que autorizaria a publicação de fotos do site, umas com direitos, outras sem. Chegou a ponderar-se a hipótese de a Fundação levar o Carlos Reis, um professor bastante conhecido em Portugal e especialista, entre outros, em José Saramago. Entretanto, ele tinha agenda na Holanda e não foi possível estar presente no lançamento do livro. O que houve foi depois uma correspondência, já depois de o livro estar publicado, e onde o José Saramago reagiu positivamente a este trabalho. Ele fez algum reparo a alguma informação factual, alguma coisa assim? Portanto, a única correção que ele fez dizia respeito a uma suposta oferta milionária por parte de uma produtora de Hollywood para adaptar o Memorial do Convento. O valor que eu referi na biografia era $500 mil. E ele disse que isso não existiu, mas foi o único reparo que fez. Afirmou que foi uma proposta por parte da Globo para adaptar também precisamente o Memorial do Convento e que ele não aceitou. Luís, o Saramago, a crítica do Saramago, né, a crítica literária em geral considera, e ele próprio eu acho que considerava isso, que a obra dele esta obra que nós conhecemos ou reconhecemos começa a partir do Levantado do Chão, né? Mas ele tem uma obra pregressa, né? Uma obra que até o João Marques Lopes menciona aqui, né? O Terra do Pecado, né? Que é um dos primeiros romances dele, e alguns livros de poesia, né? Você menciona aqui alguma coisa de poesia, né? Que ele tenha publicado ou não? Portanto, o único livro que José Saramago, no campo do romance, publicou foi na década de 40, Levantado do Chão. Ele deixou alguns inéditos de poesia, publicou alguns contos que caíram no esquecimento e também chegou a tentar publicar um romance chamado Claraboia, em 1953, mas que foi rejeitado pela editora e até hoje permanece inédito. E existem os manuscritos? Sim, a Terra do Pecado está publicada pela Minerva em 1947. Luís, você acha que essa obra, como editor e leitor que você essa obra pregressa, assim, ela acrescenta algo, apesar do Saramago ter, de alguma maneira, enfim, renegado isso? É curioso, o Terra do Pecado já saiu há um certo tempo, ele chegou a autorizar uma edição pequena em Portugal, ainda vivo, né? E ele comentou comigo que estava autorizando isso, não considerava aquele livro um livro do José Saramago, escritor que nascia com Levantado do Chão.
No entanto, a Pilar sempre dizia que era uma obra correta, que não é o José Saramago, mas que é um romance correto. Mesmo assim, eles nunca me mandaram esse livro, e eu recebi agora, há 10 dias atrás, e conversei com a Pilar que iria ler para tomar uma decisão se seria o caso de publicá-lo aqui no Brasil. Claraboia, ela menciona também, mencionou em algumas entrevistas, e acho que ela não está tomando nenhuma decisão com relação a isso. Pode ter um valor, provavelmente, do que sei, um valor documental histórico. Ele mesmo, na apresentação do Terra do Pecado, ele conta e fala que não considera aquilo uma obra... assim acontece também com Chico Buarque, que não aceita Fazenda Modelo e outros trabalhos anteriores, como o escritor Chico Buarque, ele considera que só começou com estorvo. Então, se o Terra do Pecado vai ser publicado ou não no Brasil, ainda não está decidido. Outra coisa, você pretende publicar aquele livro que foi apresentado aqui na exposição do Tomiotaki, quando ele veio, se não me engano, na última vez que o Saramago veio ao Brasil, foi para lançar A Viagem do Elefante. E daí teve uma exposição no Instituto Tomiotaki, que era um percurso biográfico. E de lá, acho que o catálogo da exposição, se não me engano, é uma fotobiografia, né? Você pretende publicar? O livro chamado A Consistência dos Sonhos, que é o nome da exposição, em princípio esse livro não vai ser publicado. O que será publicado agora, até o final desse mês, comecinho de setembro, e que é um livro organizado pelo Gomes Aguilera, que foi o organizador, Fernando Gomes Aguilera, que foi organizador da exposição A Consistência dos Sonhos, e é um livro em que ele reúne declarações, depoimentos do Saramago, que saiu apenas na Espanha, esse livro, e o Brasil vai publicar antes até de que Portugal. Alguns dos depoimentos estavam em espanhol, aliás, 40% dos depoimentos. Nós traduzimos rapidamente e vamos lançar. A ideia era lançar com uma homenagem ao José Saramago, porque o Brasil não pôde manifestar, não houve nenhuma manifestação, nenhum rito com relação à morte de um homem, um escritor tão querido dos brasileiros. Esse evento vai acontecer, hoje acabou de ser confirmado. O lançamento do livro ocorre nos primeiros dias de setembro, mas o evento de homenagem vai ocorrer no dia 21 de setembro, no Sesc Vila Mariana, com direção da Daniela Thomas. Serão lidos trechos de obras de personagens femininas do José, e numa montagem que já foi feita para, se não me engano, em Sevilha, e alguns dos grandes amigos do José, dentre personalidades culturais muito conhecidas brasileiras, estarão presentes, e espero que vocês possam ir também, para que nós prestemos, além dessa homenagem que está acontecendo aqui, uma outra homenagem no local onde o José vinha ultimamente fazendo o lançamento dos seus livros, que eram os teatros do Sesc. Aproveitando, por que o Viagem do Elefante teve uma publicação, a primeira publicação no Brasil? Na verdade, todos os livros, desde a História do Cerco de Lisboa, a publicação foi simultânea. O que aconteceu é que o José não tinha podido vir ao Brasil para o livro anterior, e ele resolveu que faria o lançamento somente no Brasil. O livro anterior ele havia lançado somente em Portugal. Que sentido que tem isso? De certa maneira, eu acho que o José tinha passado por uma doença gravíssima, que aparece bastante no filme do Miguel. Correu risco de vida, realmente. Escreveu Viagem do Elefante, na minha opinião, não sei qual é a sua, mas, na minha opinião, uma das obras-primas do José Saramago, comparado, para mim, com o Ano da Morte de Ricardo Reis, enfim. Ele escreveu esse livro cheio de humor, nos momentos talvez mais difíceis, em termos de saúde, da vida dele, e acho que estava
sentindo que não poderia, ou ele vinha para o Brasil naquela ocasião, ou ele já estava sentindo que ele não poderia vir mais, a saúde não permitiria. E o José é uma coisa que vai aparecer muito no filme do Miguel. A vida do José é um desafio ao tempo. Eu acho que o grande inimigo do José não era nem o capitalismo, enfim, nem vários dos inimigos que ele nomeou, mas o tempo com o qual ele contava como aliado para combater os seus outros inimigos e que, no fim da vida, parece começar a conspirar contra ele. Então, eu acho que ele claramente decidiu que ele tinha que se despedir do Brasil. E aqui no Brasil ele chega muito desanimado, deprimido, embora vindo lançar um livro e tal. Tem uma conversa comigo na minha casa, na qual ele diz: eu nunca mais vou escrever nada, Luiz, tal. E na viagem para o Rio de Janeiro, para fazer o evento do lançamento do Viagem do Elefante, no avião, ele pega e fala: eu tive uma ideia. E aí a Pilar nos reúne e tal, e na chegada, esperando as malas, e ela fala: conta, José, o Miguel estava lá com a gente, conta o que você me falou. E aí ele tinha acabado de ter a ideia de escrever o Caim. Assim como o Caverna, se não me engano, Caverna, ele decidiu escrever num avião pousando em Salvador, vindo de Brasília, quando ele recebeu o Prêmio Camões. Eu tenho praticamente certeza que foi Caverna, esse livro. Da cronologia, às vezes me falha, mas ele tem a ideia da caverna no avião, quando o avião vai pousar. Então, o Brasil era um terreno fértil para o José Saramago. Miguel, algumas coisas que se fala sobre o Saramago, eu queria saber se aparecem no filme. Primeiro, a relação dele difícil com Portugal. Ele aparece de que maneira? Ele tinha um ressentimento, alguma mágoa em relação a Portugal pelo fato de ter sido, enfim, ter tido aqueles problemas com o governo quando um livro dele... Como é que é a história mesmo? Um livro dele que foi impedido de participar de um concurso, né, de uma premiação, né? Pode falar melhor sobre isso. Portanto, esse evento que refere e que normalmente é apontado como uma das razões fundamentais para José Saramago ter saído de Portugal, basicamente consistiu no seguinte: o Evangelho segundo Jesus Cristo foi indicado por uma comissão para concorrer ao Prémio Literário Europeu. Entretanto, o subsecretário de Estado, o Sr. Sousa Lara, decidiu vetar a inclusão desse livro na lista ao Prémio Literário Europeu, num ato claro de censura. Essa situação motivou toda uma enorme polémica em Portugal e no estrangeiro, chegou a ser discutida no Parlamento português, chegou também ao próprio Parlamento Europeu, motivou declarações desde o Ministro da Cultura francesa, ao Jacques Delors, que era o Comissário Europeu na altura, contra essa ação de censura estatal. O José Saramago ficou, obviamente, muito agastado com a situação e rumou a Lanzarote. No entanto, devo chamar a atenção para o seguinte: já anteriormente ele tinha visitado Lanzarote, pois a Pilar del Rio tinha um irmão a viver lá e tinha gostado bastante da ilha. E a Pilar, e se nós comprássemos uma casa aqui? Ficou a ponderar, etc. Mas digamos que esse evento funcionou como catalisador, mas relação causa e efeito é necessário ter um certo cuidado e, sobretudo, quando se fala que José Saramago era um exilado político, isso não tem sentido, não é?